Que dica que tu tens aí para dar para o nosso pessoal? Porque gestão do tempo é um desafio para todo mundo hoje. Senhor gestor, primeiro de tudo, você tem uma responsabilidade com a organização que você representa. Estabeleça um objetivo, desse objetivo, estratifique em metas, e quando eu falo para você dividir o objetivo em várias etapas, em várias metas, é justamente para que você tenha oportunidade de acompanhar e, acima de tudo, reconhecer pequenas vitórias. Isso acaba motivando o membro da sua equipe e faz com que você consiga chegar nos resultados de forma mais simples. Fala pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e o assunto do episódio de hoje é gestão do tempo. Como ter o melhor aproveitamento do tempo aí na sua empresa. É sobre isso e que a gente vai discutir. E como nosso convidado para essa série, nós temos o Jorge Rostin, especialista em treinamento e desenvolvimento. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Dirigindo Vendas, Jorge. Olha, eu aqui de novo. Muito obrigado pelo convite, viu, Lau? Ô Jorge, gestão do tempo. Então, a cada dia que passa aí, a gente sente que tá com cada vez menos tempo na nossa vida. Parece que as coisas estão, o tempo está passando voando. E por que a gente tem essa sensação? Olha, eu vou falar para vocês uma opinião minha, hein? Porque cada um tem uma justificativa para a falta de tempo. Mas antes eu gostaria de trazer alguns elementos de uma pesquisa que eu fiz ontem à noite. De acordo com uma pesquisa global que a Reuters fez com mais de 1.000 gerentes, ele demonstra que 80% daquilo que nós vemos, que nós memorizamos, nós estamos vendo através de quê? Computador, televisão e celular. Se nós estamos trabalhando, focando a nossa mente naquilo que a gente vê, a gente se depara com o quê? Mídia social, celular, agora mais do que nunca. Então, assim, se a gente falar quantas pessoas, quantos usuários que nós temos no mundo das principais mídias sociais. Em primeiríssimo lugar no mundo, Facebook com 2,9 bilhões de usuários, YouTube 2,6 bilhões, WhatsApp tem uns 2 bilhões, Instagram nós temos 1,5 bilhão. Se a gente traz esse número, esse ranking para o Brasil, o Insta, que no global está em quarto, ele passa, por exemplo, para terceiro no Brasil. Mas em primeiríssimo lugar que tem no Brasil é o WhatsApp com 165 milhões de usuários no Brasil. Falando em WhatsApp, outro dado me chamou a atenção. 99% dos aparelhos no país tem um aplicativo WhatsApp. Então, eu fiz essa contextualização para dar a minha opinião. Eu acho que hoje as pessoas reclamam falta de tempo devido ao excesso de informação. Faz sentido para você, Olavo? Faz todo sentido, eu já ouvi e sei que infelizmente também faço parte dessa estatística de que nós estamos vivenciando uma obesidade da informação. A gente teve um tempo em que não tinha acesso a nada e agora a gente tem o tempo que tem acesso a tudo e talvez, sei que a gente vai falar mais à frente sobre isso, o que nós precisamos é aprender a ser um bom gestor do que nós queremos ver, do conteúdo que nós queremos consumir, porque a obesidade da informação ela está aí presente na nossa vida. Eu pensando aqui em gestão do tempo, já ouvi algumas vezes falar, mas eu tenho uma certa dificuldade ainda de entender bem o conceito. Eu queria que tu trouxesse para nós
esclarecer melhor o tal do conceito da tríade do tempo, Jorge. Do Christian Barbosa. É uma das mais populares que tem hoje, né? E o Christian Barbosa, ele tem algumas obras que falam sobre isso, né? Ele, para quem acompanhava Jô Soares, ele já foi inclusive entrevistado pelo Jô Soares, e ele demonstra de forma muito simples como trabalhar a gestão do tempo através do seguinte princípio: a ideia de que nós precisamos dividir o tempo em 3 atividades distintas. Vamos imaginar que temos 3 esferas, ok? Essas 3 esferas, uma delas se relaciona às atividades que a gente considera ser urgentes, que é aquilo que precisa ser realizado imediatamente, tem prazo. A outra esfera é o circunstancial, é aquilo que você perde tempo com coisa que não agrega valor, cara. Não faz parte do nosso dia a dia. E por fim, o importante, que é a esfera que deve ser priorizada. Por que ele utiliza esfera? Porque ele tem um programinha e você vai colocando o que você faz no dia a dia. Quando você vai ver, a esfera maior, que deveria ser aquilo que é importante, geralmente ela é menor, ficando a esfera daquilo que é urgente e daquilo que é circunstancial maior daquilo que é importante. Então, isso te traz uma forma visual muito mais amigável para que você gerencie essa tríade do tempo para fazer com que aquilo que é importante sempre prevaleça daquilo que é circunstancial e daquilo que é urgente. Mas aí agora eu já comecei, eu já anotei aqui, porque eu já vi então que eu vou, no meu notes aqui, eu vou construir três blocos, 3 colunas, para distribuir as minhas tarefas no dia a dia exatamente dessa maneira, importante, urgente e circunstancial. Só que você trouxe essas informações e eu tenho, para mim parece assim, quando fala importante e urgente, né? Importante e urgente, para mim elas parecem sinônimos. E aí eu sei que tem uma frase que é: nem tudo que é importante é urgente, nem tudo que é urgente é importante. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor isso para nós, até para que eu entenda melhor essa diferença da importância e da urgência. Foi muito importante você ter feito essa pergunta, porque quem é o autor dessa frase é o Stephen Covey. E aí mais uma indicação, porque está entre os 10 livros que você não pode morrer sem ler se você quer se tornar um líder, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Dentro do livro existe a matriz de Eisenhower e ele aborda de forma fantástica no livro como lidar com as questões que são urgentes e importantes dentro de uma matriz. Ou seja, imagina uma matriz com 4 quadrantes. O que ele demonstra? Ele demonstra que no canto superior esquerdo é tudo aquilo que é urgente e importante. No canto superior lado direito, tudo aquilo que é importante, mas que não é urgente. Aí no canto inferior lado esquerdo, tudo aquilo que é urgente, mas não é importante. E o último quadrante que você precisa eliminar de cara é aquilo que não é nem importante e nem urgente, que entra muito na questão do circunstancial do Christian Barbosa. Então, o que acontece? Ele traz uma percepção de como as pessoas se equivocam em priorizar aquilo que não é importante. Porque aquilo que se torna urgente, segundo Stephen Covey, é porque você não deu a devida importância. Então, se a gente pegar hoje no nosso ambiente de negócios, o que é... vamos pegar aí o segmento de vendas automotivo, o showroom, um gerente de vendas e sua equipe de vendedores. O que é importante e ao mesmo tempo urgente? É aquilo que tem prazo. O que tem prazo?
documentação, atender o cliente, atender telefone, responder e-mail, tudo aquilo que você tem um tempo para entrega. Do lado é aquilo que é importante, mas não é urgente, ou seja, tem o mesmo nível de importância, mas não tem prazo. Se não tem prazo, você não prioriza. O que é? Desenvolvimento, treinamento, coach, feedback, mentoria, observação, acompanhamento, ou seja, é como você desenvolve o indivíduo e a equipe para que aquilo que é urgente seja apenas importante. Porque muitas das coisas que são urgentes também são falhas de processos e de padrões que as pessoas cometeram, às vezes por negligência, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de habilidade. Porém, como você não tem tempo, você não acompanha, você não dá o feedback, você não treina. Ou seja, no meio dessas duas situações, tem um quadrante aqui embaixo, que é aquilo que é importante, que é urgente, mas não é importante. Geralmente, no meio desse seu sufoco, no meio da gestão, existem outras demandas que pessoas passam para você fazer, que geralmente tem pressa e não é de responsabilidade sua. Aí acaba virando um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso faz com que você espane. Quando você espana, o que você vai fazer? Você vai para o último quadrante, que é aquilo que não é nem urgente nem importante. Como, por exemplo, você está trabalhando aqui na Zona Sul e aí tem que levar um cliente lá na Penha, na Zona Leste, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. O gerente fala, deixa que eu levo. Aí ele vai lá e ele se afasta daquela rotina, daquele problema durante 2 horas, porque ele está querendo respirar. Então, o Covey, ele trouxe essa frase, e se você começar a refletir baseado nesse conceito, você vai entender o porquê ele disse que nem tudo que é urgente é importante, e nem tudo que é importante é urgente. Sem eu desenhar, sem eu mostrar um slide, pode ter ficado um pouco mais complexo, mas não é. Se você quiser, existe um vídeo extremamente fantástico, ele é muito antigo, é de baixa qualidade, mas o próprio Stephen Covey, numa plateia, ele chama das pessoas participantes para o palco e ele coloca 2 jarras de vidro e coloca do lado pedras grandes e pedras pequenas. As pedras grandes, cada uma delas representando um valor de vida, tanto de ordem pessoal como profissional. E aí ele pede para essa mulher colocar aquilo que é importante dentro do jarro e deixar de fora aquilo que não é importante. O vídeo é muito divertido, porque no final das contas, por se tratar de uma CEO, ficou de fora bem-estar, saúde, religião, filhos e férias. Ou seja, isso é a questão de você mudar o seu mindset sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que é urgente. Então, o título desse vídeo se chama Big Rocks, Pedras Grandes. Big Rocks, Stephen Covey. Vai aí uma sugestão para você ver um vídeo delicioso que vai explicar na essência como que funciona essa matriz. Antes do Olavo entrar, só um detalhe, Olavo, você pode fazer um gancho dizendo que o link para assistir esse vídeo está na descrição desse episódio? Aí quem está ouvindo pode ir lá clicar. Só faz essa entradinha aqui, fechou? Bom, eu adorei esse teu conceito, a tua explicação dessa matriz e desse vídeo. Quero aproveitar e deixar para todo mundo aqui que o link, pessoal, para assistir, de acessar esse vídeo, vai estar na descrição aqui do episódio, tá bom? Ô Jorge, cara, como que quando bem explicado de maneira simples, torna a vida da gente mais fácil? Porque quando tu foi conversando, eu já pensei aqui nos quadrantes, né? Já olhei assim, meu Deus, hein? Importante não é urgente
né? Passa muito tempo ali, pouquíssimo tempo olhando para o que é importante e não é urgente, pouquíssimo tempo olhando para o que é urgente, mas não é importante, e quase nunca olhando para o que é importante e urgente. E ao não saber priorizar e distribuir tudo o que nós temos para fazer, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, dentro desses quadrantes, a nossa rotina do dia a dia, elas acabam, cada uma das nossas atividades, a gente acaba atribuindo elas no quadrante equivocado, e isso gera no final do dia uma sensação de frustração tremenda, porque parece que não fizemos nada, um caos tremendo, apaguei fogo o dia inteiro, mas no fim das contas, e sim, isso é duro de ouvir, mas no fim das contas, não foi nada responsabilidade de fora, e tudo responsabilidade nossa, única e exclusiva, de não termos colocado cada atividade no seu quadrante certo. E aí eu imagino que uma dica para os nossos gestores de novos e seminovos, gestores de F&I, nosso pessoal, gestor da parte toda administrativa das concessionárias, os nossos gestores aí de serviços e peças, talvez uma grande dica, então, Jorge, é já começar pegando uma folha de papel mesmo, partindo ela em 4 quadrantes ali e tentando olhar para aquilo que tu sabe que acontece todo santo dia, tuas atividades, e distribuir ali, olhar para aquilo com carinho e tentar alocá-las no lugar certo para dar um passo, né, um primeiro passo na melhoria da gestão do tempo. Que dica que tu tens aí para dar para o nosso pessoal? Porque gestão do tempo é um desafio para todo mundo hoje. Senhor gestor, primeiro de tudo, você tem uma responsabilidade com a organização que você representa. Estabeleça um objetivo. Desse objetivo, estratifique em metas. E quando eu falo para você dividir o objetivo em várias etapas, em várias metas, é justamente para que você tenha oportunidade de acompanhar e, acima de tudo, reconhecer pequenas vitórias. Isso acaba motivando um membro da sua equipe e faz com que você consiga chegar nos resultados de forma mais simples. Aí você vai pegar todas as avaliações diárias que você tem, vai organizar tudo numa agenda e vai também trabalhar o que eu chamo de processo ABCDE. Esse processo ABCDE nada mais é importante do que você fazer uma agenda minute by minute de tudo que você faz e começa a selecionar no A aquilo que tem uma grande importância e que trará resultado imediato que dependa de você. Aquilo que for algo que possui importância, mas se não for realizado, ele vai trazer pouca consequência para você. Você coloca no B. Aquilo que possui tarefas de pouca, baixa ou quase nenhuma importância, no C. Aquilo que você conseguir delegar, coloca 100% no D. E aquilo que não agrega valor, você elimina. E se você tiver dentro da organização algum departamento, alguma área que peça para você fazer algo que não agregue valor, cara, acredite em mim, aprenda a dizer não. Ou então, negocie. Faça aquilo que a pessoa deveria ter feito e geralmente ela não faz por falta de planejamento, em troca dela fazer aquilo que você tem que fazer. Porque senão você vai acabar abraçando o mundo, você vai estar se planejando e vai se prejudicar por falta de planejamento de seus pares ou superiores. E eu incluo aqui superior, que tem muito superior ruim, que não sabe administrar o seu tempo e faz com que o gestor também apague incêndio no dia a dia. Essa é a dica que eu dou. Reforçando isso, usem e abusem de ferramentas de gestão do tempo. Calendário, organizador, Neotriad, Foxbuster, Toggle, Google Agenda.
tudo aquilo que você puder utilizar dentro dessas ferramentas de gestão irão contribuir de maneira exponencial para a otimização do seu tempo. Agora, se você é uma pessoa organizada, que se planeja, mas geralmente você trabalha o dobro por falta de profissionalismo ou por falta de gestão de outros setores da sua empresa, eu recomendo fortemente que você comece a distribuir seu currículo. Você não está na empresa correta. Grandes dicas. Ô, Jorge, eu queria demais assim, te agradecer mesmo pela tua participação aqui no Dirigindo Vendas. Os nossos bate-papos aí, eles foram incríveis, cheio de insights. Lembrando, pessoal, nós estamos aqui no nosso 4º episódio, mas nós já falamos sobre liderança, nós já falamos sobre criatividade, nós já falamos sobre inteligência emocional e hoje nós estamos aqui falando sobre gestão do tempo. Jorge, muito obrigado mais uma vez por ter compartilhado conosco o teu tempo aí. Eu que agradeço. Olavo, para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu não estou ensinando ninguém, eu estou aqui compartilhando apenas com você, é uma troca, né? Mas grande parte das minhas reflexões, baseado naquilo que eu conheço, estão nas experiências que você viveu e que você acaba colocando aí nos seus programas, nos seus sites. Então, considere isso como uma troca muito rica e eu tenho que agradecer todo esse trabalho que você, junto com Dirigindo Vendas, tudo que vocês têm feito para o segmento automotivo. Obrigado. Pessoal, continue conosco, acompanhe aí o nosso Dirigindo Vendas. Tchau, tchau.